começamos a semana passada não vou dizer um estudo longo, porque a gente vai interromper agora por causa do retiro, mas sim um estudo sobre a soberania de Deus e suas implicações. E eu tenho desafiado você a conhecer uma seção da Escritura. Toda a Escritura é sobre isso, num certo sentido. Mas eu tenho desafiado você a conhecer uma seção da Escritura que é muito enfática nisso. Quem é que está mandando em tudo? Que é Isaías 40 a 48. É uma seção muito específica sobre a soberania de Deus. O primeiro problema em relação à soberania de Deus é que tem um código errado na nossa mente. Que nós fazemos concepções sobre Deus e elas não podem ser mexidas. É o Deus que nós imaginamos. A nossa herança de concepções sobre Deus geralmente vem da infância, vem da família, vem da religião que a gente foi criado, ou da própria concepção, ou da lógica, né? E aí quando você junta tudo, é muito difícil desfazer o Deus que você criou. Presta atenção, e eu não estou falando, não estou brincando. O Deus que você criou na sua mente, é muito difícil tirar ele daí para colocar o Deus como ele se apresenta na Escritura. E é engraçado, né? É meio parecido com a graça. Toda hora Deus está mostrando como é que é a sua graça. Deus está mostrando como é que é a sua graça. E o homem só entende a não graça. Só entende mérito humano, sacrifício humano. Então, soberania de Deus significa que Deus tem todo o poder. Quanto poder? Todo. E tendo todo o poder, não é condicionado por nada neste mundo a exercer este poder e a tomar suas decisões. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Qual é o critério para Deus fazer as coisas? Sua própria vontade. O seu beneplácito, como diz o apóstolo Paulo, o seu bel prazer. De vez em quando, a gente tem que ouvir assim: mas esse Deus aí é um déspota. E eu expliquei para você o que é o significado da palavra déspota, que as pessoas usam e elas não sabem. Déspota significa soberano. Então, num sentido linguístico, a grosso modo, Deus não é um déspota, ele é o déspota. Ele não é um soberano. Ele é, como diz Judas, o único soberano Senhor. Existem pessoas que negam o único soberano Senhor. Só há um soberano com todo o poder. Agora, Deus não é soberano só quando ele responde às nossas orações. Deus é soberano também não respondendo. Porque é seu direito, é sua prerrogativa, sabendo de tudo que ele sabe, não responder. Ele não está obrigado às nossas expectativas infantis. Uma vez eu fui fazer um culto no ar livre, era uma tardinha e começou a chover. Aí alguém disse: pastor, vamos parar para orar a chuva? Eu falei: eu não. Mas nós vamos fazer o culto. Eu digo: meu irmão, se cada pessoa que for fazer um culto for pedir para Deus parar uma chuva, isso vai dar onde? Não é? Percebe? Nós somos infantis, achando que Deus, quando manda a chuva, está errado. Achando que Deus, quando manda o sol, está errado. A soberania de Deus pode te levar, a não crença na soberania de Deus pode, ou a rebeldia contra ela, pode te levar ao ateísmo. Aliás, é uma das perguntas que os ateus fazem o tempo todo. Se ele é Deus e é soberano, por que ele não fez isso, isso e isso? Porque ele não quis, ele não é obrigado a obedecer a você. Onde foi que ele assinou que teria que obedecer às tuas expectativas? Elas são tuas, não deles. Olha a arrogância. Eu tenho minhas expectativas
E como Deus não as cumpriu, eu viro ateu. Ou então eu me rebelo. Ou então acuso esse Deus de ser ele é muito soberano. É isso mesmo. A palavra soberano em grego é assustadora, é despotes. Quando as pessoas no passado começaram a chamar pessoas de déspota, eles estavam dizendo que esse cara queria ser o soberano. Ninguém tem o direito de ser um déspota. Ninguém tem o direito de ser um soberano. Deus tem. Por quê? Porque Ele é. Ele não pode negar-se a si mesmo. Nós advertimos também para o fato de que esse assunto da soberania de Deus é muito lindo. Quando a gente está falando de quê? Das estrelas, né? Deus é soberano sobre as estrelas. Ele chama cada uma delas pelo nome. Olha como é lindo Ele sendo soberano, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Quando são coisas bem distantes da gente, a soberania de Deus é lindo. Mas quando se trata de um câncer, aí não, aí foi o demônio, né? Quando se trata de uma não cura, quando se trata da permissão de uma tragédia, não, aí isso aí não pode ser Deus, né, pastor? Então, as expectativas que as pessoas criaram sobre Deus é de um outro Deus. Um Deus que rege um paraíso imaginário, onde coisas ruins não acontecem. E especialmente onde coisas ruins não acontecem para pessoas boas. Deus nunca disse isso. Pelo contrário, Deus diz, olha, no mundo tereis o quê? Aflições. Ele não disse, olha, eu sou soberano e você não terá nenhuma aflição. Não, pelo contrário. No mundo tereis aflições, faz parte, é a trajetória, é como respirar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um crente com dilemas sobre a soberania de Deus é como uma criança com dilemas sobre a autoridade dos pais. À medida que ele vai crescendo, o menino ele percebe que o pai tem todo o poder sobre ele, né? Tem todo o poder sobre ele. À medida que ele vai crescendo, ele pode se irritar. Quem esse pai pensa que é? Não é? Uma pessoa madura, inclusive na fase adulta, é uma pessoa que entende o papel da autoridade do pai sobre sua vida. Quando éramos do mundo, tínhamos problema com a soberania de Deus. Mas agora, depois de convertidos, ainda com problema, não faz sentido. É como se nós disséssemos, eu não gosto dele. Eu não gosto desse Deus assentado no trono, fazendo o que quer, como lhe agrada. Não é? Como disse o Saramago, isso é chato. Isso é chato, isso é narcisista. Sim, aos olhos humanos. Isso é injusto. E não esqueça, aos olhos humanos, pela justiça humana, Deus sempre será injusto. Porque Deus nunca vai satisfazer todas as expectativas que um ser humano tem sobre esse mundo. Os profetas mostraram suas frustrações. Já leu Abacuque? Ai, essa violência. O mal reina. Né? Leu Jeremias? Primeira vez que Jeremias vai pregar, ele pensa que o povo vai aceitar numa boa, e ele chega para Deus e fala, o Senhor me enganou. Tu me enganaste. E o que fez Deus? Pegadinha do Senhor, Jeremias. Não. Deus disse, se você não se arrepender, não vai ser mais profeta. Engula as lágrimas. Continue pregando. Se não se arrepender, não será mais profeta. 2 Crônicas 29, 12. O que eu quero é 29, 12. Vamos mudar até para 11 agora. É uma declaração, gente, sobre a soberania. Eu tenho que ser curado hoje. Eu sempre acho que foi Salomão que fez essa oração. Foi o pai dele, tá? Diz assim, isso é uma declaração sobre a soberania de Deus. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra e a vitória só, né? E a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra.
teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. O 13 é a reação que nós deveríamos ter diante da soberania de Deus. Sim, Senhor, nós te louvamos porque tu és assim. Nós nos rendemos ao teu poder. Nós não vamos ficar como crianças esperneando contra a autoridade do Pai. Nós te louvamos, te exaltamos o teu glorioso nome. Te damos graças. Inclusive te agradecemos porque o Senhor é exatamente assim. Existem algumas linhas nesse mundo que são linhas da não soberania. Eu quero que você conheça pelo menos 3. Uma é chamada de deísmo. O deísmo é uma corrente que crê em Deus. Creem que é diferente de teísmo. O deísmo crê em Deus, porém não crê em que ele controla as coisas. E a ilustração preferida do deísmo é a de um relojoeiro. É o Deus relojoeiro. Deus é um relojoeiro que criou o mundo como um relógio a corda. Deu corda para ele funcionar e não se mete mais nisso. Não intervém. Não interfere. Está lá no lugar dele, está ocupado demais com algumas coisas para se meter com coisas daqui. Muitos crentes são deístas, quando eles pensam que Deus não intervém, que Deus não interfere neste mundo. Uma segunda linha é muito vista na religião popular. Por que existem os intermediários? Por que existem os santos? Você sabe quantos santos existem canonizados? Não? Eu também não. Mas são muitos, né? Alguns de nomes estranhos, né? Tem um chamado Nossa Senhora do Ó. Do Ó. Por que do Ó? Porque a barriga, quando ficou grávida, parecia um ó. Eu digo, mas meu Deus, é falta do que fazer, né? Pensar um ó para botar o nome na barriga. Tem em São Paulo um santo muito popular chamado Santo Expedito. Você vai gostar desse santo, né? Santo Expedito é o padroeiro das causas impossíveis. E parece que ele também é o padroeiro dos endividados. Então, para Santo Expedito, expedito quer dizer assim, rápido, né? Em expedição para agora. Inclusive tem um quadro de Santo Expedito, ele pisando, acho que é um demônio, é um cachorro, e o cachorro fala em latim, amanhã, né? E ele fala, é hoje, né? Santo Expedito quer que as coisas aconteçam agora. Talvez o santo mais popular, um dos santos mais populares em São Paulo. Qual é o argumento das pessoas não falarem direto com Deus? O argumento na prática é, Deus não é soberano. Nós precisamos dos intermediários porque Deus é o culpado. Então nós vamos a essas pessoas, esses santos recebem a nossa causa e levam a Deus. Gente, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. E tem umas pessoas que falam assim, por exemplo, você vai falar com o governador, você fala direto com o governador? Você não fala direto com o governador. Você fala com o secretário, né? Que vai levar para o outro secretário, que vai levar para o outro secretário. Você não vai falar direto. Que é isso? Quem é você? A pergunta não é quem sou eu, a pergunta é quem é Deus. Eu sei que o governador, eu sei que Tião não é onipotente, mas nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Essa é uma segunda linha, vamos dizer. No catolicismo, na prática, Deus não é soberano. Na prática. Na doutrina, sim. Mas na prática, ele precisa de intermediários, porque ele não dá conta de todas as orações para atender. E uma terceira linha de não soberania,
Acredite, são os cristãos evangélicos na sua maioria. Arroche mesmo, e você vai ver que as pessoas não creem na soberania de Deus. Eu me lembro de um pastor pentecostal e foi conhecer o meu pastor, e nós estávamos os três conversando, e de repente deu um vento. Aí esse pastor pentecostal falou: eu te repreendo o vento em nome de Jesus. E meu pastor falou: irmão, não faz isso não. Isso é Deus governando o universo. Muitos anos depois, 96, eu fui para um evento ali na Nova Estação para pastores. O palestrante começou a falar, houve um vento no quintal, ele se virou para a porta e disse: eu te repreendo o vento em nome de Jesus. Espera aí, gente, que é isso? Para ele repreender o vento na cabeça dele, o vento está sendo operado por quem? Por Satanás, entendeu? Deus não é soberano, não é Deus que controla os ventos. Quem controla os ventos na cabeça das pessoas? Satanás. Aliás, aqui nós chegamos num dos erros principais que te leva a uma não crença na soberania de Deus. Preste atenção, o que eu vou dizer é muito, muito importante para a sua cura. Na prática, nós acreditamos que há dois deuses. Na prática. Uma pessoa não curada nessa área, ela acredita que há dois deuses. Um deles controla o bem, né? E o outro controla o mal. Nós acreditamos que há dois deuses. Quando uma coisa boa acontece, nós falamos: que Deus maravilhoso. Ele é soberano. Ele reina sobre tudo. Quando acontece uma coisa que nos contraria, fala: Satanás, né? Nós não sabemos dar glória a Deus pela casa que caiu. Jó cria muito na soberania de Deus, mas ainda precisava de cura, né? Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, a mulher dele quis fazer onda, ele falou: olha, nós recebemos de Deus o bem, não receberíamos dele também o mal? Por que não receberíamos? Então, essa crença que a gente criou, que há dois deuses, um é Senhor do bem e outro é Senhor do mal, ela nos leva a dizer blasfêmias o tempo todo. Toda vez que aconteceu uma coisa ruim, foi Satanás. Quando Paulo foi pregar o evangelho na Ásia e o Espírito de Jesus fechou a porta, uma pessoa normal diria que foi quem que fechou a porta? Satanás. Eu te repreendo, Satanás, para tu não fechar a porta. Agora, quem é o dono da porta? É Deus. Quem domina sobre tudo? É Deus. Então, cuidado para não crer em dois deuses. Lutero tinha uma compreensão muito profunda a respeito disso. É como se Satanás fosse um pitbull na coleira. Mas quem controla a coleira é Deus. E Lutero tem uma frase assustadora que ele diz assim: até o diabo é o diabo de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Se ele fosse aonde ele quer, o mundo já teria virado cinza. Acredite, se Satanás fosse fazer tudo o que quer, lembre, para testar Jó, ele tem que pedir permissão a quem? A ele mesmo? Não, ele tem que pedir permissão a Deus. E Deus permitiu? Aí a mente comum pensa assim: mas como é que Deus é tipo fazendo uma aposta com Satanás? Como é que Deus permitiu isso para a vida de Jó? Por que ele permitiu? Porque ele quis. Simplesmente porque ele quis. Os três amigos de Jó estão errados no seu raciocínio. Os três. O quarto é um jovem chamado Eliú, ele está certo. Quer entender como é a soberania de Deus? Veja o discurso de Eliú. Inclusive começa logo acusando Jó. Porque nós temos essa ideia errada sobre Jó, de que Jó não reclamou. Quem falou isso para você? Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Eu não quero nem saber que dia foi. Se foi sexta-feira 13, se foi 1º de agosto, eu não quero nem saber. Só sei que ele amaldiçoou
o dia. Isso é reclamar, sim ou não? Sim. Tira essa ideia da sua cabeça que que Jó não reclamou. Agora, ele não blasfemou, ele não se revoltou contra Deus até as últimas consequências, mas houve umas revoltinhas. Porque na cabeça de Jó, durante um tempo, era assim, olha, Deus não tem o direito de fazer isso comigo. Eu sou bom demais para isso estar acontecendo. Na cabeça de Jó coisas ruins, não dele e de seus amigos. Coisas ruins não podem acontecer a pessoas boas. O argumento de Jó, eu não mereço. O argumento dos seus amigos, confessa logo o que tu fez, rapaz. Para estar desse jeito aí, confessa, fez alguma coisa. Olha, tu tá mal, cara. Tu tá mal. E para estar mal desse jeito, você deve ter feito uma coisa muito feia. E aí levanta-se esse jovem Eliú, até faz uma ironia no começo do seu discurso, diz, os anos falaram, né? Ou seja, os velhos, os sábios falaram. Agora, e eu estava aqui só escutando, agora vocês me escutem. Em primeiro lugar, Jó, arrependa-se. Arrependa-se. Você quer ser mais justo do que Deus. Arrependa-se. O resto do discurso fica contigo. Vai ler o discurso de Eliú, é fascinante. É muito legal. Agora, essa é a visão que as pessoas têm do livro de Jó? Não. O livro de Jó é uma batalha da teologia da prosperidade contra a soberania de Deus. De um lado, os caras estavam dizendo, olha, se a gente fizer isso, isso e isso, vai dar tudo certo. Vai ser próspero, vai ser saudável, vai ser maravilhoso. E do outro lado, Deus está dizendo, não, vocês não entendem. Há um Deus que controla todas as coisas. No fim do livro, Deus se manifesta. E Jó se converte. Não a Deus, mas a esse aspecto de Deus, a soberania de Deus. E o que ele diz? Antes eu conhecia só de ouvir falar. Antes eu criei errado. Falei demais. Falei de coisas que não entendia. Quando você não se aprofunda na soberania de Deus, você vai dizer muita coisa que você não entende. E vai ter medo de dizer outras. Eu nunca esqueço de um pastor no Rio de Janeiro, a gente estava na piscina, ele falou assim, quando eu não cria na soberania de Deus, eu não pregava sobre metade da Bíblia. Porque eu abria o texto e falava, não, isso não pode ser assim, então eu não vou pregar. Eu abri outro texto e falava, não, isso aqui também não. Isso aqui não. Isso aqui o povo não vai entender. Isso aqui, não vou dizer isso. Aí ele me falou assim, hoje eu não tenho medo de pregar sobre qualquer parte da Escritura. Volte para a sessão de Isaías 40, porque Deus vai dar alguns destaques da sua soberania. Um desses primeiros destaques é sobre a obra da criação. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, que te redime, que te formou desde o ventre da terra. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Faço quantas coisas? Todas. Que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Então, ele tem controle total sobre a criação. Sozinho. No esoterismo, diz que os duendes é que controlam a natureza. Tem os duendes e os gnomos. Tem os gnomos que controlam os minerais, outros controlam os vegetais, outros controlam não sei o quê. A Xuxa jura que viu um duende no jardim dela. Né? Estava na moda nos anos 80 essa crença em duendes. Deus não precisa de duendes. Ele sozinho criou os céus. Ele controla quantas coisas? Todas as coisas. Mas também, Deus mostra como tendo controle total sobre a palavra profética. 41, 21. Isaías 41, 21, ele diz assim, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó.
Trazei e anunciai-nos coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Deus está dizendo para o povo: vocês acham que vocês são alguma coisa? Façam uma profecia. Diga o que vai ser no futuro. Fale desde o princípio como as coisas têm sido e como elas vão ser. Meus irmãos, profecia, Deus não está interessado em dar provas da sua existência. Mas tem duas que eu gosto muito. Uma são as profecias. A outra eu digo daqui a pouco. Deus diz: olha, quando essas coisas acontecerem, vocês saberão que fui eu quem disse. Fui eu que falou. Sabe que as outras religiões não têm negócio de profecia? Deus diz: olha, vai acontecer, Israel vai voltar a ser nação. Sim. Vai haver um governador mundial que governa o mundo inteiro. Depois da Babilônia serão 4 reinos com essas características aqui, Daniel 2. Deus diz exatamente: vai haver um cara persa chamado Ciro. Ele vai fazer isso e mais isso. O Egito, a cidade tal e tal, vai virar um montão de ruínas. A cidade de Tiro, que é uma fortaleza inexpugnável, não dá para conquistar aquilo lá, não dá, vai virar uma área de pescadores consertarem redes. E quem conquistou Ciro? Aliás, quem conquistou Tiro? Alexandre. Dava para conquistar? Não. É uma cidade, é meio assim. Imagina, você chega aqui no mar. Aí tem uma fortaleza lá no meio do mar. Para chegar lá não dá certo. Para subir aquela muralha não dá certo. Os caras derrubam a gente antes. Não dá. Como é que faz? Alexandre pensou de novo, pensou. E havia uma profecia. Tiro vai abaixo. Pensou. Disse: vamos aterrar o mar? Aí a gente chega lá. Com pedras, vamos aterrar o mar. Uau! Depois vá no seu Google Imagens e veja Tiro, o que é hoje, né? Leia sobre Tiro. É um lugar de consertar redes. Deus diz: eu sou aquele que fala antes. Ora bolas. Se ele falou tudo o que vai acontecer, né? Daqui até o Apocalipse, do princípio até o Apocalipse, se ele falou tudo o que vai acontecer, tem como acontecer o contrário? Sim ou não? Se acontecer o contrário, isso significa o quê? Não, mas se, por exemplo, ele disse uma coisa que vai acontecer e ela não acontecesse, acontecesse o contrário, significa o quê? Sobre a personalidade de Deus? Mentiroso. Ora, se ele disse que vai ser de um jeito e foi exatamente do outro, ele seria mentiroso. Ele empenha sua própria palavra na profecia. Eu digo, para que quando acontecer, saibais que fui eu. Então, cada profecia da Escritura, por exemplo, eu gosto muito de observar uma geográfica que diz que o rio Eufrates vai secar. Quem sabe o tamanho do rio Eufrates, fica pensando: não, isso não faz sentido. Já começou. E Deus diz: para quando acontecer, saibais que fui eu. Eu falei estas coisas. Quando ele diz que um governador mundial se levantará e controlará o mundo inteiro, se você acredita mesmo num livre poder do homem, você acredita na possibilidade do anticristo se arrepender. Imagina que o anticristo está no governo. E alguém chega lá e prega o evangelho para ele, ele fala: eu me arrependo e desisto de tudo. Não faz sentido. Ele é o homem que vem com todo o poder e eficácia de Satanás. E assim, não se assuste com as questões de soberania de Deus porque você não entende. É claro que você não entende.
O problema é que você quer entender. Eu preciso entender o sol? Não. Não preciso muito, não. Eu compreendo exatamente como o sol é e eu não vou encará-lo. Mas não vou mesmo, não quero fazer. César tem uma viagem espacial de graça para o sol. Não quero. Né? E o sol é apenas uma criação de Deus. Meio assustadora para mim. 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Demais, não entra nem, não consigo nem imaginar o tamanho disso. Né? Não consigo nem imaginar. Como é que vou entender Deus? Como é que vou entender bilhões, trilhões de galáxias? Você sabe o que é um trilhão? A gente fala esses números assim, a gente nem sabe o que é. Sabe quanto tempo você levaria para contar um trilhão? Vamos dizer que você tivesse $1 trilhão para contar, um por um. Sabe, sem parar, 24 horas por dia. Sabe quanto tempo você levaria para contar 1 trilhão? 20.000 anos. Aí para que eu quero saber de trilhão? Né? 20.000 anos. E trilhões de galáxias. E trilhões de células no corpo. Ui! Então, eu tenho que ser humilde e falar, o que eu não entendo, num certo sentido, eu não estou mais nem aí. Eu não quero mais entender, eu quero adorar. Entender? Eu quero adorar. Eu quero saber como é que se adora esse Deus. Já perdi muito tempo querendo entender. Já perdi muito tempo com conceitos de justiça e injustiça. Isso é certo, não é certo. Deus é justo, não é injusto. Se você vai dizer que Deus é justo, sabe, tá, mas quando nós falamos que Deus é injusto, por exemplo, nós dizemos com base em algum código. Alguns de vocês são operadores do direito, ou são funcionários públicos. Você sabe que quando a gente fala assim, isso aqui é injusto? Sim, mas com base em quê que é injusto? Ou com base no Código Tributário, no Código Penal, né? Com base em alguma lei, aquilo é injusto. Aí tu fala assim, mas Deus é injusto. Sim, com base no quê? Qual código? O código dos humanos? Deus está sujeito ao Código Penal brasileiro? Por favor. Deus está acima. Então não tem código. A Bíblia diz, com quem, Isaías 40, 12, com quem comparareis Deus? Então perder tempo querendo entender o Deus infinito, como é que você acha mesmo que vai chegar algum dia em paz perfeita e falar assim, agora eu entendo tudo? Eu desisti de ser um entendedor de Deus há muito tempo. Eu quero ser um adorador de Deus. Meu cérebro vai fundir, né? Por falar em códigos, os códigos são diferentes daqui para a Bolívia. Tem coisa que é injusto aqui, mas lá é justo. Não é? Nem de um país para o outro há entendimento de justiça. Você quer enquadrar Deus nos seus códigos de justiça? Então, Deus diz, olha, eu falo antes. Né? Só alguns versículos mais sobre profecias. 42:9, olha comigo, 42:9. Deus no controle total da profecia. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio antes que sucedam, eu vos-la farei ouvir. 44:7. 44:7. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que declare, que exponha perante mim, que anuncie coisas futuras, as coisas que hão de vir. Isso é controle, né? Sobre a profecia. 46:10. Versículo 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade,
as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá em pé, farei toda a minha vontade. Puxa vida. Pronto. Simples assim. Ele também tem controle total sobre a nação de Israel. A gente acompanhou esses dias aí, porque o Donald Trump falou que ia tirar a capital de Tel Aviv e ia colocar na Jerusalém antiga, e o mundo inteiro fez um alvoroço. Por causa de uma mudança? Sim, Israel é o ponteiro do mundo. O que se fizer ali influencia o mundo inteiro. Nas profecias referentes a Israel, tem uma profecia do ajuntamento de Israel. Você sabe, Israel foi um povo espalhado pelo mundo, como os curdos são hoje. Não era uma pátria, não era uma nação organizada durante um tempo. Era um povo. E Deus previu que eles deixariam de ser nação e que depois voltariam a ser nação. Inclusive, que a terra não daria o seu fruto quando o povo estivesse lá, e quando Israel voltasse, daria o seu fruto. Né? Estranho. Israel exporta até flores hoje. Mas que depois disso haveria um ajuntamento. Gente israelita do mundo inteiro voltando para Israel. E um texto que sintetiza isso é 43:13. 43:13, sobre o ajuntamento de Israel. O pessoal que está no norte, está no sul, na Rússia, seja onde for. Deus diz assim, versículo 5, diz: não temas, pois porque eu sou contigo e trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte o quê? Entrega, dá, né? E ao sul, o que diz ao sul? Não retenhas. Trazei os meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Ajuntamento do povo de Israel em Israel. Isso era praticamente impensável quando os profetas fizeram certas profecias. Por exemplo, Zacarias, quando Israel estava só um deserto, ele disse: eu vou fazer de Jerusalém uma pedra de tropeço para todas as nações, uma pedra pesada, um cálice de tontear, um cálice embriagante. Eu vou fazer dessa cidade aqui um problema mundial. Seria impensável. Deus tem controle total sobre as nações de Israel. Eu vou parar, né? São 10:30, nem percebi que foi tão rápido. Mas da próxima vez nós vamos falar do controle de Deus sobre os reis da terra, os que se acham investidos de autoridade, seja ele quem for, eles quem forem, e sobre as nações da terra, como Deus controla as nações da terra. Lembre, quando o assunto é soberania de Deus, algumas questões são relevantes. Uma delas é: eu ainda o adoro, sabendo que ele é assim, e ele não esconde, ele está se manifestando o tempo todo. Eu ainda o amo, ou será que ele ainda me irrita? Deus assentado no seu trono, fazendo o que quer, é irritante. Lembre, os outros deuses são todos legais. Os outros deuses não são soberanos. Eles são legaizinhos. Eles estão presos a certas condições. Deus é soberano no seu trono, fazendo o que quer. Você ainda o adora. O que faz Deus aparentemente atrasar certas coisas, mudar certas coisas? Aqui Isaías 48:9, Deus diz: por amor ao meu nome. Versículo 9: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me contentarei para contigo, para que não te venha exterminar. Você pode pensar assim: mas isso é muito misterioso. Mas é claro. Vou dar um versículo para você memorizar.
Isaías 45:15. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Aprenda isso. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso. Deus é misterioso, sim ou não? Sim. Quanto misterioso? Muito ou pouco? Muito. Sim, é o mistério. E o mistério, aquilo que me foi escondido, que me foi oculto, não deveria me apavorar. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o rumo das nações, ele sabe o rumo do planeta Terra, e ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Eu desejo que você creia na soberania de Deus, não apenas de forma romântica. Crer de forma romântica é: tu és soberano sobre a terra, sobre as estrelas, sobre o céu, sobre o mar. Tudo isso é legal de crer. Mas Deus é soberano sobre seus filhos, sobre seu corpo. Deus é soberano sobre o diabo, sobre o Temer. Tem que continuar isso aí, né? Deus é soberano sobre o Lula. Se ele for preso ou não, o que a soberania de Deus tem a ver com isso? Deus é soberano sobre Donald Trump. Esse cara pode fazer o que quiser. Deus é soberano sobre a Dilma. Será que Deus está mesmo no controle de todas as coisas? Quando nós não cremos na soberania de Deus, nós vamos crer em outras coisas. Existe um personagem, se você for ler essa sessão, de 40 a 48 de Isaías, tem um personagem que vai aparecer lá, o tempo todo. Alguém que faz alguma obra de arte. Você lembra quem é? O artífice que faz uma imagem. O texto fica o tempo todo, ele fala, e diz: olha, o artífice faz uma imagem e diz: esse é o meu Deus. Passa ouro, prata e enfeita e faz uma imagem. Depois o texto vai falando de novo, volta ao artífice. O tempo todo esse personagem está lá. E é importante que a gente esteja lá para saber o seguinte: você talvez se acha incapaz de fazer uma imagem de Deus, como o ourives fazia. Mas e as imagens mentais que você fez de Deus? Elas têm que cair. Você não pode fazer imagens mentais, desenhos de Deus, o Deus que você desenhou, com as características que você quis. Isso é idolatria de outro jeito, porque é imexível esse Deus. E Deus está querendo que você mexa nesse Deus que você criou. Que você desista de ser um criador de deuses. O primeiro criador de Deus que me vem à mente assim na infância são as vovós, né? Brincando com os netos. E elas dizem: Deus não ajuda menino ruim. Difícil derrubar esse Deus, não é? Deus não abençoa menino danado, menino. Aí eu vou para Jacó e Esaú. Quem é o menino danado? Jacó é um menino danado? Parece, né? Parece. Até na hora de dar o dízimo, ele é um menino danado. Ele: se eu for em paz, se me abençoares, se me proteger dos meus inimigos, se acontecer isso, mais isso, então te darei o dízimo. Falei: Jacó é pentecostal, pelo amor de Deus. Jacó está fazendo votos, fazendo barganha com Deus, fazendo a corrente dos 7 pedidos. Ele faz lá uma relação de pedidos. Se Deus atender, ele vai dar o dízimo. Ora, o contrário também é verdadeiro. Se Deus não atendesse, ele não daria. Pare de fazer votos, tipo: se meu filho passar, eu vou começar a frequentar a escola dominical. Frequenta agora. Não faça de Deus um bonequinho, não faça de Deus um Santo Antônio. Tem uma tradição no catolicismo popular que o Santo Antônio é o santo casamenteiro. Então as moças querem casar, elas creem em Santo Antônio, então elas dizem: Santo Antônio, me dá um marido. Aí passa um ano, Santo Antônio não dá. Passa 2, não dá. Passa 3, não dá. Passa 10 anos, não dá. Aí ela resolve castigar o Santo Antônio. Ela pega um balde d'água, coloca o Santo Antônio de cabeça para baixo. Olha, Santo Antônio, você só vai sair daí desse afogamento quando eu arranjar um namorado. Muito crente pensa que Deus é Santo Antônio. Olha, Deus, se você não fizer isso, eu não dou o dízimo.
Se meu filho não passar no Enem, eu não faço isso e não sei o quê. Adore Deus pelo que Ele é, não pelo que você gostaria que Ele fizesse para que você o adorasse. Simplesmente adore. Apenas o adore. Não numa perspectiva pagã, mas numa perspectiva bíblica. Tenha paz com isso, tenha paz. Amém? Nosso Deus, muito obrigado por essa manhã. E te agradecemos, porque Tu reinas sobre tudo. Nós às vezes pensamos que nós temos algum poder, que os homens têm algum poder, que as religiões têm algum poder. Mas nós reconhecemos nesta manhã, como fez Davi, o Senhor tem todo o poder. O Senhor domina sobre tudo. Do Senhor é a honra, a força, o poder e a majestade. Contigo está o engrandecer e contigo está a força que os homens pensam que tem, mas é o Senhor que dá. E nós reconhecemos hoje pela manhã. E nós queremos dizer como Davi: agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu poderoso nome. Louvado seja o teu nome pelo que tu és. Pedimos que firme essas crenças em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.